Graças a Deus, hoje é domingo, que bom que nós estamos aqui para, juntos, irmãos, poder estudar a palavra de Deus, e eu espero muito que o estudo de hoje seja uma bênção para a sua vida e para a sua família, não é? Deus abençoe o carinho da sua audiência. Estamos iniciando domingo, é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, e nós vamos estudar a palavra do Senhor, porque nós somos povo do Senhor. Então, resumindo, domingo, dia do Senhor, povo do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Aliás, a quem nós recorremos, irmãos, em tempos de crise? A quem nós buscamos? Aonde está o nosso auxílio? Na palavra de Deus, certo? A Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo. Você deve saber disso, que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e é o livro que é mais publicado hoje. Você sabia disso? Que a Bíblia é o livro que é mais lido e mais publicado. Porém, os livros que são publicados hoje, e não estou agora falando da Bíblia, não me referindo à Bíblia, mas os livros que são publicados hoje, 80% desses livros, daqui a um ano, eles serão totalmente esquecidos. 80% dos livros que eu mesmo estou trabalhando duro para editar um livro, e eu quero contar com o seu apoio, para que quando eu lance, você adquira ele. Mas mesmo assim, irmãos, olhe só, a Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos, e vai continuar sendo. Os demais livros, eles são esquecidos, são ignorados, são deixados de lado, mas a Bíblia, ela continua sendo o livro mais importante de todo o mundo. E olhe que já tiveram várias tentativas coletivas para destruir esse livro e não conseguiu. Então agradeça a Deus por você ter hoje a palavra de Deus e viver em um país aonde você tem liberdade para poder estudar essa palavra. Vamos cantar um corinho? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Eu quero, com esse corinho, quero também fazer uma oração para nós iniciarmos bem esse domingo, estudando a palavra de Deus. Qual é o tema da nossa lição de hoje, irmãos? Você que está com papel e caneta, anote aí. O nosso tema da nossa lição hoje é o mistério oculto no Antigo Testamento. Que mistério é esse? Já vou lhe responder. Querido Deus, amado Pai, muitos são os irmãos que já estão na nossa sintonia nesse domingo de manhã, na expectativa, sedentos por ouvir a Tua voz. Fale de tal forma, Senhor, que possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós. E não somente isso, mas que aquilo que nós ouvir e entender, possamos colocar em prática. Dá saúde física, emocional, espiritual, a esse irmão que está do outro lado, Senhor, precisando da Tua ajuda, do Teu socorro. Aos nossos irmãos idosos, que o Senhor possa abençoá-los rica e poderosamente. Com gratidão no meu coração, eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 3 coisas para nós entendermos essa aula, nós precisamos ter em mente.
Mistério da unidade revelado. Primeiro, o que é mistério? Paulo vai dizer aqui, texto áureo, está em Efésios capítulo 3, vamos ler até o versículo de número 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que texto maravilhoso! Mas, irmão, que mistério é esse que Paulo fala? Nós sabemos que mistério quer dizer segredo revelado por Deus. Então, quando alguém vai falar para você, ela diz assim: olha, eu tenho um segredo para te contar. Então, segredo é mistério, é aquilo que você não sabia. Então, quando nós lemos aqui no versículo de número 3, mistério manifestado, é o segredo de Deus, é um segredo que Deus contou aos seus profetas e também aos seus apóstolos, como ali no versículo de número 5. E qual é esse mistério? É a unidade. Então perceba que o mistério é a unidade. E qual unidade de que Paulo está falando aqui, irmãos? É a igreja. Então eu vou frisar bem isso. O mistério revelado por Deus aqui aos profetas e aos apóstolos é a igreja, que é um só povo. Como que nós sabemos disso? Ao ler o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o mistério que nós estamos falando aqui é o mistério da unidade, que é a igreja de Cristo revelada. Então, sempre que alguém lhe perguntar que mistério é esse de Efésios 3, é a igreja, aonde não há mais grego e nem gentil, não há circunciso e nem circunciso, não há servos e nem escravos, porque agora somos todos um em Cristo Jesus. Então, Paulo vai continuar dizendo que esse mistério, esse segredo, que é a revelação de Deus, é a igreja. Então, por revelação, irmãos, se entende o ato de mostrar ou tornar algo que antes era desconhecido e agora passa a ser conhecido. Então a igreja era um mistério que era desconhecido. Os próprios profetas no Antigo Testamento, eles sabiam desse mistério, mas eles não tinham a revelação. Salomão, ele vai dizer: quem é esta que sobe do deserto? Nós hoje sabemos que quem é essa é a igreja. Mas Salomão, ele não conhecia, ele não tinha, porque toda a revelação de Deus, irmão, ela é progressiva. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, mas Deus não revelou tudo para ele. Só no capítulo 17 é que Deus vai chegar e vai dizer para Abraão: Abraão, esta é a terra que eu te prometi. Então a revelação de Deus, ela é progressiva. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não foi dada de forma completa. Muita coisa que foi dada em Gênesis, nós vamos ver o cumprimento dela em Apocalipse. Então, para você entender a Bíblia, você tem que ler ela do Gênesis ao Apocalipse.
certo? Então, revelação é o ato de tornar algo que antes era desconhecido e que estava escondido e agora passa a ser conhecido. É como que se você chegasse em casa da escola e você vesse da aula do trabalho e vesse lá o forninho lá na sua casa estava aceso e você sabia, tem alguma coisa ali. Então você pergunta para sua esposa ou para sua mãe e diz: o que tem ali dentro? Aí ela acende a luz e mostra: olha, eu estou assando uma carne deliciosa para nós, para o almoço. Então o que ela passou? O que aconteceu ali? Você sabia que tinha alguma coisa dentro daquele forno, você não sabia o que era, você perguntou e a sua mãe revelou. Então aquilo que era desconhecido passa a ser conhecido. Isso é revelação. Claro que eu estou falando de uma revelação do mundo terreno, entenda isso, do mundo secular, da matéria. Outro exemplo: você descobre que o seu carro está com um problema mecânico, você não sabe o que é, você sabe que tem alguma coisa ali que não está certa. Então você leva no seu mecânico, ele faz um checklist ali, ele faz um apanhado, e então ele descobre o problema e ele faz o quê? Ele revela para você. Você sabia que tinha um problema, mas você não sabia qual era. Então você passou a conhecer o que estava desconhecido. Isso é algo revelado. A igreja é uma revelação de Deus dada agora ao apóstolo Paulo, como ele diz ali no versículo 5: o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos e apóstolos. Então, irmãos, perceba que essa palavra mistério, ela é muito usada por Paulo, principalmente Paulo, nas suas epístolas, ele ganha muita força essa palavra. Praticamente 27 vezes nós vemos ela descrita no Novo Testamento, mais intensamente nas cartas paulinas. Porém, irmãos, como eu disse, volto a frisar aos irmãos, tudo indica que não foi dado a conhecer tão claramente essa revelação no passado. Não quer dizer que eles não tomaram conhecimento acerca da bênção dos gentios, tá? Eles sabiam que um dia, na plenitude do tempo, Deus enviaria seu filho, como prometido pela boca de Moisés em Deuteronômio 18, mas a revelação deles era parcial. A revelação da igreja, a igreja ainda, o templo, eles não conheciam a igreja como nós a conhecemos hoje, tá? Mas Deus deu a conhecer isso em parte para os seus profetas do Antigo Testamento. Então, em termos gerais, o mistério revelado aqui, volto a dar ênfase nisso, quero chamar mais uma vez a sua atenção: o ministério oculto que agora foi revelado é a igreja, certo? A igreja de Cristo Jesus. E a igreja, irmãos, quando se reuniam, aquela congregação, primeiramente eles estavam no deserto, eram altares, ali eles prestavam cultos, depois veio o tabernáculo, aquela tenda que nós já estudamos exaustivamente aqui, depois veio o templo de Salomão, vieram as sinagogas lá no período do cativeiro, e aí depois se reuniram nas casas, quando foram expulsos das sinagogas, até que Deus formou esse mistério que é a igreja. E a igreja não é tenda, a igreja não é sinagoga, a igreja não é essa estrutura física. Deus habitava na tenda, Deus se manifestava no tabernáculo, Deus se manifestava nos templos, mas hoje a igreja, o templo de Deus, sou eu, é você, somos cada um de nós. Quando o culto termina, que nós vamos para nossa casa, quem está indo para casa é a igreja. O templo fica, o templo fecha, o templo um dia pode não existir, mas a igreja, que sou eu e você, feita de pessoas, de raça, independente de classe social, de sexo, de cor de pele, de cultura, a igreja é o
corpo de Cristo Jesus, participando de uma mesma promessa. Irmãos, então é bom que nós entenda que hoje a igreja sou eu e você, somos cada um de nós. Vocês sabem que esse mistério, nós estamos falando repetidas vezes sobre esse mistério, a igreja. Os líderes da igreja primitiva, lá na Aurora, na infância da igreja, no início de toda aquele período da dispensação da graça, alguns líderes demoraram a entender esse mistério. O próprio apóstolo Pedro, quando Cristo se manifestou para ele não aceitava pregar o evangelho a gentios. Lembra de Jonas? Ele não queria ir para Nínive, ele não queria anunciar. Eles não entenderam que o evangelho era para todos os povos, a ponto depois de, você conhece todo o enredo, você conhece toda aquela história, a ponto depois dele ter ido pregar aos gentios, ele teve que voltar e se justificar diante da igreja, lá em Jerusalém, porque ele foi compartilhar o evangelho com povos incircuncisos, que é no caso Cornélio, lá em Atos 11. Então perceba, irmãos, que hoje a revelação que nós temos, os profetas no Antigo Testamento, eles não tinham essa compreensão total. Até mesmo os líderes da igreja tiveram dificuldade de compreender que o evangelho também estava disponível, aleluias, glória a Deus, para a salvação dos gentios. Então, hoje, eu e você, a igreja de Cristo, nós precisamos reconhecer que a conversão do mundo gentílico para a fé em Cristo Jesus é algo que nós devemos compartilhar, irmãos. O evangelho é algo para ser compartilhado com todos os povos. Não existe pessoa tão difícil que Deus não alcance. Não existe pessoa tão pecadora que Deus não possa perdoar. O braço de Deus está estendido para todas as pessoas. Nada, repito, nada, absolutamente é difícil demais para a graça divina. Ninguém é tão indigno que Deus não possa derramar da sua imensa graça. A pessoa mais difícil desse mundo, Jesus pode salvar ela. A pessoa que você acha que não pode evangelizar é aquela pessoa que Deus morreu por ela. Nós nunca vamos errar na evangelização. Eu não vou evangelizar essa pessoa porque, não, irmão, Jesus morreu por ela. Ela pode fazer parte sim da igreja de Cristo. Então nós precisamos entender que as pessoas que estão em escuridão precisam ser alcançadas pelo evangelho de Cristo Jesus. Então agora eu encerro aqui a nossa aula dizendo duas coisas muito importantes, irmão. Proposto isso, tendo dito o que é a igreja, que é o lugar onde Deus reúne a todos os povos, como Paulo vai dizer que agora não há mais estrangeiros e nem forasteiros, mas todos são cidadãos do céu. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, para a gente encerrar, o eterno propósito divino relaciona-se entre todos os aspectos com a providência divina com a humanidade. A igreja é a providência divina para os povos. A igreja é o instrumento que Deus colocou nessa terra para anunciar o evangelho às demais nações. Ou seja, Deus não deixou as nações expostas à própria sorte, mas Deus, no seu amor, providenciou um plano de redenção para os pecadores. E qual é esse plano de redenção? Jesus Cristo. E quem é que tem que anunciar esse plano de redenção? A igreja. O que você tem feito, irmão, com esse evangelho? Aqui no versículo 7, Paulo falou: olha, do qual fui feito ministro
pelo dom da graça de Deus. Aí ele começa a contar do seu testemunho ali, até o versículo 13. Irmãos, nós precisamos anunciar esse tesouro às nações. Nós precisamos dizer aos povos que Jesus Cristo morreu. O que nós temos feito como cristão? Nós que somos agora a igreja de Cristo Jesus, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, nós devemos agora levar, anunciar, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos, a palavra de Deus. E se nós formos bem sinceros, irmãos, nós vamos ver que nós estamos falhando como igreja em anunciar que Jesus Cristo é a salvação de todos aqueles que nele creem. Portanto, eu deixo essa palavra para a sua reflexão. Mas, irmão, não perca a oportunidade, não perca a chance de anunciar a Jesus Cristo às demais pessoas, para que elas venham fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Não é efetivo a um bombeiro ver uma casa pegando fogo e não fazer nada, olhar para aquela casa e dizer: não tem problema, isso aí logo passa. Não, ele foi colocado justamente para isso, para combater esse incêndio. De igual modo, não é efetivo a igreja saber que o mundo está num caos e não anunciar a palavra de Cristo Jesus. Então, irmãos, fique com essa mensagem, fique com esse estudo bíblico e ore para que Deus desperte a sua vida, a sua igreja, para que mais e mais possamos anunciar a palavra de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe a companhia, a sua audiência, que Deus abençoe o seu domingo. Não esqueça que logo mais à noite nós teremos um grande culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graças nessa manhã. Agradeço ao Senhor por esse dia, pelo privilégio de nós podermos estar aqui compartilhando da Tua palavra. Agradeço a sintonia dos nossos irmãos, que são amigos da escola dominical, amantes da palavra de Deus, que domingo após domingo têm demonstrado um grande interesse para aprender da Tua palavra, e eles não abrem mão disso. Que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente a vida dos nossos irmãos. Pai, faça essa oração no precioso nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo reine sobre a sua vida hoje e sempre, e juntos alegremente dizemos amém. Quem disse amém, diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali
nações andarão em sua luz, e as portas jamais te fecharão, e a cidade